Boa noite. Sou uma filha amada do Pai, vencendo a ansiedade. A ansiedade, orgulho, Deus tem querer justiça pelas minhas próprias mãos e tantas outras coisas que nesse ciclo Deus tem me mostrado. Eu sou a Sinara. Vamos de novo? A gente está aqui no 30 Semanas e a gente começa a acostumar com as coisas que a gente faz. A gente começa a acostumar com as decisões e se acomodar, começa a se acomodar, vir na terça-feira e não fazer o que a gente precisa fazer. Então, eu vou falar meu nome e vocês vão falar bem alto. Eu sou a Sinara. Agora começou o 30 Semanas, muito bem. Agora estamos firmes. Está chegando o nosso retiro, rendição aí. Uhul, uhul! E nós gostaríamos de convidar todos vocês a fazerem, mas a gente tem um aviso. Se você chegou há pouco tempo aqui no 30 Semanas, você poderia fazer no ano que vem. Por quê? Porque tem um preparo todo, essas 20 semanas, né, que você foi passando por cada decisão, por cada ministração aqui, foi preparando o meu e o seu coração para nós escrevermos as nossas memórias. Por isso existe o retiro. Então, você tem duas opções. Ou você que chegou há pouco tempo faz uma imersão lá no vídeo, playlist, e pensa, sei tudo, já tomei todas as decisões, e se inscreve, ou você espera para o ano que vem. Mas você, que já está há algum tempo aqui conosco, é imprescindível, é uma das decisões que você precisa tomar, é estar no retiro. Porque tem tudo preparado com tanto amor assim, e direção de Deus para você escrever suas memórias. Né? A gente cantou aqui que Deus é luz na escuridão. Deus pede para nós colocarmos a nossa vida diante da luz. Tudo que está escuro, tudo que está embaixo do tapete, com a ajuda do Espírito Santo, a gente vai conseguir colocar no papel. E nós já passamos por várias decisões. Já passamos pela decisão de admitir. E aqui também eu quero fazer um parêntese. Uma das decisões de admitir era admito que preciso de um confidente. Você vai escrever as suas memórias. E você precisa de um confidente que você vai ler as suas memórias. Então você precisa... lembra, quem vem no grupo da primeira vez e quem veio desde o começo aqui sabe que o 30 Semanas é como se fosse uma trilha. E você vai passando por essa trilha. Não dá para pular. Você não pode continuar o 30 Semanas sem ter um confidente. Você precisa pedir ajuda de Deus para você confiar em pessoas, se você tem esse problema. Por quê? Porque o confidente é alguém que já fez isso também. Nenhum dos confidentes que você pode escolher, se você não escolheu, ele passou pelo processo, nenhum deixou de passar pelo processo. Então, todos nós que somos confidentes, nós sabemos como é passar por isso, como às vezes é difícil ter que abrir a nossa vida, mas nós já experimentamos. E porque experimentamos a liberdade em Cristo, a gente sabe que isso é bom. Por isso que a gente disse, eis-me aqui, confie em mim, eu vou ser o seu confidente. Então, se você não tomou essa decisão, você precisa tomar. Porque as suas memórias você vai precisar ler para um confidente. Lembre, o confidente, gente, é o seu parceiro de caminhada. Aquele dia que está friozinho, ele vai dizer, sai daí, vamos, vamos junto, pega pela mão. Mas ele não vai lhe aconselhar, ele vai ouvir. A gente brinca que o kit confidente é 2 orelhas de Dumbo e um esparadrapo. Então, até se você for para o confidente achando que vai ser aconselhado, não, você vai abrir o seu coração e ele vai ouvir você. E se o confidente perceber, porque aqui na igreja nós temos um centro de aconselhamento bíblico, então, se você tiver uma necessidade tão grande e precisa de um aconselhamento, ele vai te encaminhar para um aconselhamento. Mas a ação no 30 Semanas é do Espírito Santo. Então, a primeira decisão, admitir. Quem não achou seu confidente, admite que precisa de um confidente, vai lá atrás. A segunda, confiar. A outra, entregar tudo nas mãos de Deus, depender de Deus. E agora nós estamos na decisão confessar. Há 2 semanas, semana passada, a pastora Cláudia veio aqui
e falou sobre o confessar, ministrou sobre o confessar. Tudo isso é um preparo para a nossa escrita de memórias, para a gente abrir o nosso coração. Aquilo que nós não falamos tem poder sobre nós. A gente precisa olhar para aquilo que a gente não quer olhar. Aqui é um programa que vai te convidar e te ajudar a tirar tudo debaixo do tapete. Então, depois a gente também viu, né, a semana passada, aquela esquete que teve do lixo, vocês lembram, né? E tinha as circunstâncias não deixar ela encontrar Jesus. Tudo isso é para a gente começar a ser preparado. Deus usou na minha e na sua vida para a gente começar a descansar nele e ter coragem para olhar para aquilo que a gente precisa olhar e colocar diante de Deus e diante de uma pessoa depois que você escolheu aquilo que você tem guardado. Então, deixa eu ver só se eu... Acho que vai... Está desligado, acho. Gente, eu e a tecnologia... deu. Lá em 1 João 1, 8 e 9, fala: se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Vocês já perceberam que quando vem alguém ministrar aqui, ou no culto, quando você ouve um pastor contando que já passou por um momento de fraqueza, já ele era daquele jeito, depois se consertou, parece que isso gera uma afinidade, uma empatia, né? Porque a Bíblia diz que todos nós pecamos. Então, a gente não pode vestir um manto de santidade. Nós somos humanos e nós temos falhas. Aqui no 30 Semanas, nós falamos que nós somos fracos, fortes em Cristo, com fraquezas diferentes. Por isso que tem os pequenos grupos de várias áreas. E aí, a palavra de Deus fala que se confessarmos os nossos pecados, Ele, Deus, é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. A gente precisa olhar para aquilo que a gente não quer olhar. A gente precisa saber que não somos perfeitos. Tirar as máscaras. E o retiro, a escrita de memórias, vai ser uma bênção, porque você vai poder revisitar toda a sua história. E com a ajuda do Espírito Santo, algumas coisas vão ser lembradas. Em Lamentações 3:40, diz: examinemos e submetamos à prova os nossos caminhos. Examinemos e submetamos à prova os nossos caminhos. E depois, voltemos ao Senhor. Nós podemos nos colocar diante de Deus com as nossas imperfeições, porque Ele nos ama. A gente não cantou? Deus me ama, né? Ele nos ama. Nós não somos o nosso pecado, mas nós precisamos olhar para aquilo que precisamos mudar, para aquilo que precisa ser mexido, para aquilo que a gente não viu até hoje. Então, esse é o momento. A escrita de memórias, a escrita da sua história, veio para você escrever e para você rever toda a sua vida. Na página 227 da apostila, fala: colocá-las no papel o ajudará a organizar seus pensamentos e se permitir ter lembranças que talvez tenha reprimido. Às vezes, a gente sentiu uma dor tão forte, passou por um momento tão difícil que a gente esconde. A nossa mente, pela dor, não faz a gente lembrar mais, fica lá num cantinho. Mas o dia que você for escrever a sua história, o Espírito Santo vai trazer à tona tudo aquilo que precisa ser mexido. Tudo aquilo que você precisa mexer. E quando você for escrever as suas memórias, nós temos uma boa notícia: você não fará sozinho. Você terá a ajuda do Espírito Santo. Você será conduzido por perguntas, por todo o preparo lá, para que o Espírito Santo vá trabalhando no seu coração e para que você possa lembrar de tudo que você precisa. Só que para isso você precisa decidir. Parece complexo, né? Hoje eu estava conversando com a minha filha, ela falou: nossa, mãe, não me lembro de quando eu era pequenininha. Será que eu ia me lembrar? Daí eu falei: se Deus quiser que você lembre, você vai lembrar. Vem para o 30 Semanas. Então, Deus faz
nos traz à lembrança aquilo que a gente precisa mexer. Aquilo que na nossa vida nos fez hoje reagir dessa forma. Às vezes é algo que está lá guardado, escondido, mas Deus vai trazer. E aí, vocês lembram do tempo, não sei se todos, né? Mas que a gente recebia cartas, né? Cartas com... E se você recebeu uma carta que você achava que era má notícia, você ficava com medo de abrir, né? Ai, não quero nem ver, será que vai ser bom, será que vai ser ruim? Você não sabe o que tem ali. Talvez, quando você for olhar para a sua história, venha esse medo, essa angústia de, que será que eu vou encontrar? Eu não quero nem mexer, deixa lá quieto, não vou mexer. Não, hoje Deus está te convidando, mexa em tudo. Filha, seja filho, seja liberto. Amém? E assim, tudo vai cooperar, vai vir, Satanás vai vir para colocar na sua mente que é melhor deixar como está. Para que mexer? Mas o convite de Deus é outro. Traz para a luz, para que a cura venha. Ele fala, confessem os seus pecados uns aos outros para serem curados. Então a gente precisa olhar para aquilo, toda a nossa história. Em Salmo 139, 23, 24, sonda-me, ó Deus, que esse seja o nosso desejo, o nosso pedido. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se em minha conduta há algo que te ofende e dirija pelo caminho certo. A gente precisa pedir para Deus sondar toda a nossa história, para a gente ser limpo, para a gente ter liberdade, para a gente acertar o que precisa acertar, para aquele peso. Lembra da esquete? Que Jesus queria o lixo e a moça pegava, quem estava aqui, e catava? A gente tem que entregar, mas a gente precisa olhar primeiro. E depois que a gente olhar, a gente pode falar, toma, não é mais meu, Jesus. Isso vai dar uma sensação de leveza, de liberdade. Não segure, não segure. Esteja disposto, diante de Deus, a colocar toda a sua vida naquele papel. E, às vezes, quando a gente vai escrever as memórias, a gente pode... O Espírito Santo vai até trazer alguma coisa que você nem lembrava. Vou contar da minha história. Eu fui adotada quando eu tinha 3 dias. Eu fiquei num hospital e depois Deus me deu uma família abençoada, maravilhosa, uns pais, irmãos, tios, todo mundo. Um presente de Deus. Mas, quando eu fui escrever a minha história, eu sempre explicava para as pessoas, olha que Deus trouxe, como era uma coisa sem perceber. Eu sempre explicava para as pessoas, olha, eu não tenho nada contra a minha mãe biológica, porque ela não me jogou no lixo, ela me deixou no hospital, eu agradeço que eu não fui abortada, mas eu só falava da minha mãe biológica. E aí eu estava escrevendo, e eu falei, nossa, mas eu fui feita com um pai também, né? Não sai um ser humano sem ter o pai e a mãe. Eu nunca tinha vindo à minha memória sobre o meu pai biológico. E aí o Espírito Santo trouxe a imagem do pai. E naquele momento eu também pude pensar e viver de uma forma livre, liberando perdão. Pensando, olha, ele também não ajudou minha mãe a abortar, ele também não me descartou, me deixaram no hospital, que era uma opção na época boa. Então, mas assim, era algo inusitado, que eu nunca tinha pensado. Eu falei, nossa, e foi muito impressionante, eu fiquei muito impressionada com isso. Porque muitas pessoas que eu falava sobre a minha adoção, eu sempre falava da minha mãe biológica. Mas eu não lembrava. E sabe o que acontecia também? Eu tinha dificuldade, acho que porque eu não pensava no meu pai, não vinha na minha lembrança, no meu relacionamento com o pai, com Deus, como pai. Eu o via como Senhor. A partir do momento que o Espírito Santo trouxe a imagem do meu pai biológico, que eu pude olhar para essa história, e eu pude olhar diferente para meu relacionamento com Deus. E foi algo que o Espírito Santo trouxe. Eu não fiz nada, eu só estava escrevendo.
Então, quero estimular você a escrever sua história. Algumas coisas vão ser surpreendentes. Talvez Deus traga algo que você nem imagine. E você vai escrever, e Deus é tão amoroso que aquele sentimento que Deus me ama vai vir enquanto você estiver escrevendo. Você não vai se sentir sozinho. Você vai sentir o amor de Deus. Deus escolheu eu e você para estarmos aqui, nesse programa. Tantas outras pessoas poderiam estar aqui, mas Ele escolheu você. Então, não adie, não procrastine, não deixe de tomar decisão. Faça o que tem que ser feito, porque vocês vão colher grandes frutos, amém? E aí você está pensando, mas como que eu vou escrever minha memória? Lá no retiro, complementando o que o Lão falou, aquele telefone que a gente deixou, a gente vai pedir para você guardar o seu celular, e se você precisar, você pode dar o nosso celular para a sua família. Se acontecer alguma coisa, se precisar de alguma coisa, eles ligam para a gente. E a gente vai dar. Então, para você ficar tranquilo lá. Por quê? Porque é um tempo no retiro seu, para você. Você te trouxe. Deus e você estão aqui. Você escolheu estar aqui. Você veio com as suas pernas, você decide estar aqui toda terça-feira. Você estará lá e vai ser um momento seu e Deus. Então, que toda distração seja guardada. Então, o nosso telefone está ali, se você não anotou, pode pedir, a gente passa de novo, porque você pode ficar lá descansado. E qualquer coisa que alguém da sua família precisar, alguma coisa que aconteça, vocês deixaram o nosso telefone, a gente atende e avisa vocês. Combinado? E aí você vai para o retiro, você vai levar uma caneta, e todo o material que você vai escrever, você não se preocupa, não precisa levar apostila, que nós estamos montando um material que todas as perguntas estarão lá, você vai ter uma apostila que você vai poder escrever suas memórias lá. Você vai escrever, vai ter o espaço, você vai receber, então você não precisa, só a caneta não esqueça. Mas o material, a apostila não precisa. E aí, você vai passar, vai ter algumas perguntas que você vai responder. E essas perguntas você vai responder, vai ter as perguntas lá, mas a gente pede para você não responder sim ou não. Você vai escrever a sua história. Eu já vou dar uns exemplos para você entender. Porque você vai narrar a sua vida. As perguntas é só uma maneira para você ir lembrando de situações em cada fase da sua vida. Então, você vai lendo e vai respondendo. Mas você vai fazer uma redação sobre a sua vida, mais ou menos assim. E tudo aquilo que vier à sua mente, mesmo que você não entenda na hora, uma bola caiu na minha cabeça. Você escreve, porque Deus vai trazer um ensino com aquilo. Não pense que é bobeira. Outra coisa, a gente pede para você escrever a caneta, não digitar. Sabe? Porque assim, a sua alma vai estar sendo tocada, o Espírito Santo vai estar ali trabalhando e você vai escrevendo. Às vezes dói, a minha mão doía quando eu escrevia, porque vem tanta coisa na nossa cabeça. Mas use caneta, de preferência. Se você não puder, por algum problema. E mais uma coisa, leia, depois que você escreveu, guarde, só leia para o seu confidente. Não leia e releia querendo apagar alguma coisa, tirar alguma coisa. Porque Deus vai trabalhar em tudo que está ali. E às vezes a gente tem coragem na hora, né? Daí a gente escreve, nossa. Daí depois vai ler de novo e fala assim, isso aqui está meio feio, vou tirar, né? Não quero. Não, deixa, gente, deixa, porque Deus vai trabalhar. É para colocar, é para a gente tirar o lixo, é para a gente tirar a sujeira debaixo do tapete, é para fazer uma geral, uma limpeza. Então, não leia de novo. Marque com seu confidente, guarde, e no momento certo você vai ler para o seu confidente. E o Espírito Santo vai trabalhar na sua vida. Tenho certeza que muitos testemunhos virão aqui. Vocês hoje ouviram 2 testemunhos de que Deus pode fazer na nossa vida. Mas para Deus fazer, a gente tem que estar disposto a fazer assim, abrir as mãos, porque daí a gente pode receber. Se a gente fica assim e não quer deixar Deus entrar ali naquilo, aquele quartinho escuro, como que Deus vai fazer? Mas se você faz assim, Ele consegue depositar sobre a sua vida. Amém?
Então, vamos lá. Efésios 4:31. Efésios 4:31. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. E como que a gente vai fazer isso? A gente vai revisitar a nossa história. A gente vai ver como que foi. E a gente usa um gabarito, para você entender mais ou menos, é um gabarito. O gabarito é assim, quando você for responder cada pergunta, vai ter sempre a pessoa. Então, vou pôr um exemplo aqui. A pessoa, a primeira informação é a pessoa. Exemplo, minha mãe, meu tio, meu pai, meu cônjuge. E a segunda informação, o fato. O exemplo, minha mãe me batia quase todos os dias. Primeiro, a pessoa, minha mãe. Segundo, o fato. O que a sua mãe fazia, o que acontecia. Terceiro, o efeito daquela situação. Minha mãe batia quase todos os dias e isso me deixava com raiva dela. Então, as informações para cada pergunta. Primeiro, a pessoa que causou, pode ser uma coisa boa também. Vai ter momentos felizes que você vai escrever. Mas aqui é um exemplo de algo que era triste. Então, quem era a pessoa que causava algo? A sua mãe, minha mãe. E o que ela fazia? Me batia quase todos os dias. E a pessoa fala, eu ficava com raiva. Quarta informação, o dano. O dano pode ser social, quando você sofreu por causa de fofocas, teve algum relacionamento destrutivo. Segurança, dano na segurança, sua integridade física foi ameaçada, você enfrentou perdas financeiras ou materiais. Sexual, você foi vítima de relacionamentos abusivos. Exemplo, continuando com o nosso exemplo, o dano. Só um minutinho, peraí. Minha mãe me batia quase todos os dias e isso me deixava com raiva dela. O dano, quando isso acontecia, eu ficava com marcas pelo corpo e sentia vergonha das pessoas. E, por último, que é muito importante, gente, porque é muito fácil apontar para o outro. É muito fácil fazer assim, né? Só que quando a gente aponta um assim, tem um monte de dedo virado para a gente. Então, e por último, a minha parte. E aí, você precisa olhar naquilo que você acha que fizeram com você, aquilo que foi difícil na sua vida, que parte você teve nessa história. Exemplo, minha mãe me batia quase todos os dias e isso me deixava com raiva dela. Quando isso acontecia, eu ficava com marcas pelo corpo e sentia vergonha das pessoas. Agora, a minha parte. Sei que na maioria das vezes, meu comportamento era de um menino mimado. E para chamar a atenção de todos. Eu não tinha cuidado com as coisas e às vezes quebrava coisas de propósito. Essa parte é muito importante de a gente reconhecer que também a gente teve parte naquilo. Tirando abusos sexuais, que não entra essa parte. A pessoa que é abusada sexualmente, ela não tem parte nenhuma. Então, se for um abuso que você sofreu, você não, a quinta informação não faz parte de você escrever. E em Isaías 1:18, e por que fazer tudo isso, né? Em Isaías 1:18, Deus deixa uma palavra tão linda. Venham, vamos refletir juntos, diz o Senhor. Embora os seus pecados sejam vermelhos como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como a púrpura, como lã se tornarão. Nós não somos do nosso pecado, mas nós precisamos olhar para aquilo que precisa ser mudado na nossa história, nos libertar das prisões, aquilo que a gente esconde, a gente tem que colocar diante de Deus,
para a gente poder ser purificado. E não importa o que você viveu, só você sabe sobre isso. Deus também sabe, mas Ele quer que você confesse. Ele quer que você abra o seu coração, Ele quer que você tenha coragem de olhar para isso. Deus sabe, e você também, mas está na hora de colocar para fora. Está na hora de você expor a situação que tem te prendido, te algemado, te amarrado por anos. E eu vou dar alguns exemplos. Ali na página 232, abre a sua apostila ali. Então, assim, hoje, aqui nesse questionário, nessa lição, são 2 partes. As nossas escritas serão divididas da sua infância, de quando você nasceu, até a idade que você tem. Uns mais, demora um pouquinho mais. Outros vão demorar um pouquinho menos, depende da idade. Então, são partes. Tem a primeira parte, que você vai escrever sobre a sua infância, depois sobre a sua adolescência, depois sobre a sua juventude e a fase adulta. Eu vou dar um exemplo de como é para você escrever essas perguntas aqui, é para ajudar você com as suas memórias, para trazer as suas lembranças, para você conseguir falar, tocar na área que você não tem tocado. Então, ali tem uma pergunta ali na 7, olhem ali. Seu lar era um lugar seguro para você? Por quê? Lembra? Pessoa, fato, efeito, dano e a sua parte. Então, você vai escrever, não era seguro. Ou era seguro, mas meu exemplo, não era seguro que eu estou usando. Porque meu pai, a pessoa, o fato, sempre me agredia. Eu vivia com medo, o efeito. O dano, carrego até hoje esse medo, mas agora a minha parte. Vendo isso, quero pedir que Deus me liberte desse medo. Conseguiram entender? Outro exemplo, a primeira pergunta, seu nascimento foi planejado e desejado pelos seus pais? Não é para você responder, foi, não foi. Você está escrevendo a coisa mais importante da sua vida, é sobre a sua história, que é única, é linda, com seus percalços, com as suas dificuldades, com seus pecados, com as suas falhas, mas é única, é sua. E Deus escreveu a sua história junto com você. Então você precisa escrever que saia do seu coração. Então, um exemplo, seu nascimento foi planejado e desejado pelos seus pais? Exemplo, meu nascimento não foi planejado, mas, após meus pais saberem, começaram a sonhar com o meu nascimento. É um exemplo, você vai fazendo histórias, você não vai dizer só sim ou não, você vai contar a sua história. Ali na segunda parte, na página 233, vou dar mais um exemplo para você entender. Lembra sempre, pessoa, fato, efeito, dano e minha parte. Não esquece da minha parte. É tão fácil, né? A gente escrever, se vitimizar. Ai, coitada de mim, olha o que faziam comigo desde quando eu era pequena. Me largaram lá naquele hospital, fui adotada. Meu Deus, cadê meus pais? Né? Eu tenho que olhar com o olhar de Deus. Olha o que Deus transformou a minha história. Fez muito mais do que eu imaginava. Eu não sei como eram meus pais biológicos, eu não conheço, não sei como seria a minha vida, mas eu sei que a minha vida foi muito boa, graças àqueles que Ele me deu. Então, a gente precisa ressignificar a nossa história. Mas, para isso, a gente tem que olhar para ela. Então, outro exemplo para você. Por exemplo, o que você se lembra da sua adolescência ali, dos 13 aos 18, que o faz sofrer até hoje? Outro exemplo, para você ir absorvendo. Na minha adolescência, eu me lembro que eu tinha muita tristeza. Todos os dias eu chorava muito, principalmente no final da tarde, é um exemplo. Então, porque meu pai chegava sempre embriagado e eu tinha medo. Então, você vai contando, sempre, tentando, de todas essas perguntas que tem aqui, você tenta ver quem estava ali,
O que aconteceu? Então, você vai olhando. Aquele gabarito é para você usar em todas as perguntas, mas você vai acostumando. Você vai começar a escrever isso na infância, e quando chegar lá na juventude, os mais velhinhos mesmo, quando chegar lá na fase adulta, 60, aí já vai estar decor, já escreve correndo. Então, decida, é uma decisão, decida colocar a sua vida diante de Deus, revisitar a sua história. A partir dessa história que você vai ver, daquilo que você escreveu, você vai olhar com os olhos de Deus. Eu coloquei Deus lá naquele berço. Quando eu vi a minha história, eu coloquei Ele lá comigo. Eu falei, nossa, eu fiquei 3 dias, estava abandonada. Ah, não estava, né, Deus? Estava escolhendo uma família para mim. Uhul, que legal que você é. Então, você consegue ressignificar a sua história com a presença de Jesus. Mas se você não vê e não olha para aquilo que você precisa olhar, vai ficar ali escondido, vai ficar ali guardado, vai ficar ali embaixo do tapete, vai te prender. E quando você for velhinho, você vai continuar preso. Nós estamos aqui porque nós somos chamados para ser libertos. Deus escolheu eu e você para que nós possamos tirar as amarras, tirar as algemas, tirar as mentiras e andar em liberdade, em poder vir aqui e testemunhar, como a gente viu 2 testemunhos hoje. O que elas faziam não são o que elas são. Nós não somos o nosso pecado. Mas a gente vai ter coragem de vir aqui e falar daquilo quando você expor. Quando você colocar diante da luz. Deus nos ama independente do nosso pecado. Deus nos ama sem a gente fazer nada. Nós nem merecíamos, Ele morreu na cruz por nós. E eu trouxe uma coisa para vocês aqui, para ajudar a lembrar. Eu acho que tudo que é lúdico ajuda. Então, eu trouxe uma coisa, isso aqui. Lembra quando a gente era pequeno, que a gente brincava de esconder? E a gente fazia assim para contar, ó. Né? Isso aqui tem 2 significados. É uma máscara. Você pode estar com a sua vida desse jeito. Olhando e vendo um monte de coisa que você não quer mexer. Aí você finge para você mesmo que você está assim, ó. Sem ver nada. Mas você está assim. Você está olhando, você está vendo, você sabe que tem que mexer. Não fique assim, se você está vendo. Tire a máscara. Se desnude diante de Deus. Mostre sua vida para aquele que pode curar, sarar e abençoar. Não deixe o diabo prender você. Amém? A banda pode subir aqui. E agora, com tudo isso que a gente ouviu, nós vamos firmar a nossa identidade em Cristo. Cante, crendo no que você vai cantar nesse louvor. Que esse louvor seja verdade na sua vida. É a minha verdade e a sua verdade. Tome posse. E não deixe de se inscrever no retiro. Não falte. Que nada impeça você de estar lá escrevendo as suas memórias. Vai ser um tempo abençoado. Que Deus abençoe. Amém?